Então, aí, depois, na terceira estratégia, ele pensou em juntar de forma diferente, uma terceira opção ainda. Juntar primeiro a castanha de caju com a castanha da Índia, que é o que está aqui no pote, e depois juntar com as castanhas do Brasil. E aí, com quanto ele fica, tá? Aqui embaixo nós temos o jeito de somar de acordo com as estratégias do Fabiano. E é isso que nós veremos agora. Vamos lá? E aí, vamos lá para as adições. Então, eu tenho aqui, lembrando que a gente sempre começa pela unidade. Eu vou juntar unidade com unidade. 0 mais 0 é 0. 0 mais 5, agora são as dezenas, 5. 5 mais 3, centena com centena. 5 mais 3, 8. E aí, aqui eu vou lembrar que aqui eu estou com a castanha do Brasil, juntei com a castanha de caju. CB, castanha do Brasil, CC, castanha de caju, tá? Quando eu juntei a castanha do Brasil com a castanha de caju, eu tenho 850 gramas. E aí é 800, tá? Porque a gente tá falando no peso, a gente não tá falando da grama do jardim. Já que eu juntei castanha do Brasil com castanha do caju, eu tenho 850 gramas. E eu vou juntar com a castanha da Índia, que dá mais 130 gramas. E aí, eu vou somar unidade com unidade. 0 mais 0, 0. 5 mais 3, 5 dezenas mais 3 dezenas, eu tenho 8. Agora, eu tenho 8 centenas mais uma centena e fico com 9. Então, no final das contas, juntando primeiro a castanha do Brasil e a castanha do caju, e depois a castanha da Índia, eu tenho 980 gramas. 980 gramas. Agora, vamos para a estratégia B. Vocês lembram o que ele estava pensando na estratégia B? Na estratégia B, ele estava pensando diferente. Vou colocar aqui com o vermelho que 500, vocês já sabem que é a castanha do Brasil. 130 é o que mesmo? Castanha da Índia. Vejam, antes ele pegou a castanha do Brasil e juntou com a castanha de caju. Agora é a castanha do Brasil com a castanha da Índia. E aí, eu começo pela unidade. 0 mais 0 é 0. 0 mais 3, 3. Dezena com dezena. 0 dezena, 3 dezenas, 3. Agora, centena. 5 centenas mais uma centena, 6. Por que aqui deu peso diferente com esse? Porque aqui 500 continua igual. Mas aí aqui eu juntei 350 e aqui eu estou juntando 130. É diferente, então dá um valor diferente. Só que agora que eu já juntei castanha do Brasil com a castanha da Índia, eu vou colocar aqui que dá 630. O que falta juntar? Agora, o que está faltando juntar é a castanha de caju. Lembra que antes a castanha do caju foi aqui por segundo? E a castanha da Índia foi aqui por último? Vamos ver agora. Começo pela unidade. 0 mais 0 é 0. 5 mais 3 é? Vamos lá, cabecinha funcionando.
5, 6, 7, 8. Dezena com dezena. Agora, centena com centena. 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. 9 centenas. E aí, eu vou ter, somando castanha do Brasil com castanha da Índia, mais a castanha de caju, 980. Prof, agora tá igual, igualzinho a primeira estratégia. Claro, os valores são os mesmos, mas a gente só colocou em ordem diferente, tá? Agora, estratégia C. Vamos lá para a estratégia C. Opa! O que eu tenho por primeiro ali? 350. 350 é qual tipo de castanha? Castanha de caju. Então, eu vou juntar a castanha de caju com a castanha da Índia. Vamos ver quanto que dá? Começamos com a unidade. 0 mais 0, 0. Dezena, 5 dezenas mais 3 dezenas, já até decorei, 8. Centena, 3 centenas mais 1 centena, 4. Até agora, nós temos 480 gramas, mas falta ainda colocar a castanha do Brasil, que é o que mais tem 500 gramas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui que agora eu vou pegar 480, que é o pote que juntou a castanha da Índia com a castanha de caju. Deu 480 gramas e agora eu vou colocar aqui dentro do pote a castanha do Brasil. Vamos somar? Já coloquei, que não mostra, né? Mas vamos imaginar que a gente já colocou. Começando pela unidade, a soma. 0 mais 0 é 0. 8 mais 0 é 8. 4 mais 5 é... Então, eu coloco 4 na cabeça, 5 na mão. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 980 gramas. 980 gramas. Porque a gente está falando do peso, não da grama que está no jardim. Não esqueçam disso. Corrigido? Olha lá direitinho se você entendeu bem direitinho agora. Agora eu vou dar um outro exemplo, tá? Quem precisa de mais tempo, dá um pause, que a prof vai explicar de um outro jeito agora. Vamos aprender de um outro jeito? Sim, vamos lá. Então, eu tenho aqui, o número 2, o número 4 e o número 3. Vamos fazer de conta que é assim, ó. Eu estava contando os carrinhos que eu tenho. Eu tenho 2 carrinhos verdes, eu tenho 4 carrinhos azuis e eu tenho 3 carrinhos cinza, tá? Se eu juntar primeiro os carrinhos verdes e os carrinhos azuis, então eu vou colocar 2 mais 4. Quanto que dá 2 mais 4? Vai dar 6. E depois eu conto os carrinhos cinza. Então, eu já sei que 2 mais 4 dá 6. E agora eu vou juntar os carrinhos cinza. Os que estão aqui, ó, vou juntar. Eles ficaram separados. Eu juntei esses 2 primeiro, deu 6. Então, 6 mais 3, eu vou ficar juntando esses 2, eu vou ficar com
9, certo? Será que se eu colocar primeiro os carrinhos cinzas, 3. Depois os carrinhos azuis, 4. Vou juntar. 3 mais 4 dá quanto? 3 na cabeça, 4 na mão, 3. 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carrinhos, juntando o cinza com o azul. E agora eu vou juntar os verdes. Então, 7 mais 2. Mudei a ordem, ó. Primeiro eu tinha colocado 2 na frente. O 4 no meio tá igual. E o 3 no final. E agora o 3 está no começo. 7 carrinhos mais 2 dá quanto? Dá 9 também. Então, eu posso misturar os números na adição que não vai ter problema. Eu vou ter o mesmo resultado. Eu vou ter 9 carrinhos se eu misturar desse jeito. E eu vou ter 9 carrinhos se eu misturar desse jeito. Isso aqui está explicando da propriedade associativa. Isso que está explicando de mudar a ordem dos números, tá bom? Beleza, ó. Todo trabalhado o meu livro aqui. Então, se vocês acertaram, parabéns. Quem não acertou, será que com o exemplo que a prof deu, conseguiu acertar? Se você ainda não entendeu, assista novamente essa videoaula, assista novamente aquele vídeo que a prof indicou, tá? Próxima página, vamos lá. A prof agora precisa apagar a tela inteira. Vamos lá, próxima página. Página 19. Colocaram a data. Quem não fez a atividade, coloca a data hoje, tá? Quem não colocou a data, coloca a data hoje. Em sua opinião, por que Fabiano obteve resultados iguais nas 3 estratégias que ele considerou? Conte aos colegas e ao professor. Então, pessoal, cada um vai pensar por que o resultado é o mesmo. Lembra que a prof falou que mesmo que eu altere a ordem na soma, primeiro um, depois o outro, o resultado é o mesmo, tá? Nas 3 estratégias que o Fabiano adotou, as quantidades eram as mesmas. Ele só colocou numa ordem diferente. Então, essa atividade, ela enfatiza a propriedade associativa da adição, tá? Então, eu vou associar de maneira diferente, juntando 2 primeiro e depois outra, tá? E essa atividade é muito boa quando a gente faz cálculo de cabeça, tá? Cálculo mental que chama. 3. Fabiano também considerou juntar os 3 tipos de castanha de uma só vez no recipiente. Então, ele colocou as 3 quantidades e depois ele fez o cálculo. Também é possível. Vamos lá. Ele colocou 500 gramas de quê? Castanha do Brasil. Que é essa que tá aqui, ó. Aí ele colocou 350 gramas, que é a castanha de caju. Opa, deixa a prof apagar isso. E depois nós temos a castanha da Índia, que é essa menorzinha aqui, tá? Então, vamos juntar? Lembrando que unidade primeiro, 0 mais 0 mais 0 é 0. Agora, dezena. 5 dezenas mais 3 dezenas, eu tenho 8. Já decorei. Agora, 5 centenas mais 3 mais 1. Então, eu posso juntar assim, ó.
5 mais 3 dá 8. 8 mais 1 dá 9. Mas eu também poderia fazer assim, ó. Ai, fica mais fácil se eu juntar. 5 mais 1 dá 6. Mais 3 dá 9. Então, lembra que não importa a ordem? Na continha também não importa a ordem. Na conta da adição, tá? Outra coisa importante aqui, que a prof não sabe se vocês aprenderam no terceiro ano. Cada vez que eu tenho uma continha montada, eu tenho parcela, primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela, tá? Então, quando eu estou colocando tudo que eu quero somar, eu chamo de parcela. E essa quantidade aqui embaixo é a soma ou total. Então, eu vou chamar de soma ou total, tá certo? E aí fica fácil, né? Compreender. Vamos lá. Fabiano obteve o mesmo resultado ao juntar as castanhas de uma só vez? Deu a mesma resposta se eu juntar tudo de uma vez só? Sim ou não? O que você colocou de resposta? Que sim. Só deu outra resposta se você aí se confundiu e fez alguma soma errada, tá? Bem, quando a gente faz a continha desse jeito aqui, a gente chama de cálculo, tá? Esse aqui é o cálculo, tudo bem? Vamos para a próxima atividade, atividade 4. Vou apagar aqui, só para poder passar adiante, tá? Se você precisa de mais tempo, volta um pouquinho o vídeo para você ter mais tempo de fazer. Ó, se eu aproximar mais, vai ficar ruim de enxergar, vai ficar pior, quer dizer, né? Então, aqui, se Fabiano tivesse comprado outras quantidades, 600 gramas de caju do Brasil, 480 gramas de castanha de caju e 240 gramas de castanha da Índia, quantos gramas ele teria ao todo? Aqui, cada um pode fazer na ordem que quiser, que achar melhor, mas vai ter que somar os 600, o prof vai tirar esse amarelo que é ruim de ver, né? Colocar na cor, que tivesse cor rosa, não tem. Então, 600, não importa a ordem, mais 480, mais 240, igual. Quando a gente coloca a continha do lado, os números um do lado do outro, isso aqui a prof chama de sentença matemática, tá? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem a sentença matemática nos problemas de vocês. Então, ó, sentença matemática, SM, de sentença matemática. Entendido, galerinha? Vamos lá. Agora, além da sentença matemática, no quarto ano, nós precisamos colocar o cálculo. Então, nós teremos os 600 mais 480, e eu tenho que lembrar de colocar dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade embaixo de unidade, tá? E 240. E aí, vamos calcular? 0 mais 0 mais 0 fica 0. 8 mais 4. Pense lá, se eu tenho 8 dezenas, mais 4 unidades, como é que fica essa conta?
Prof. vai apagar isso aqui e vai levar lá para o meu caderno. E aí, olha só. Vou colocar a continha aqui do lado, tá? 600 mais 480 mais 240. Então, agora eu vou colocar aqui o sinal de mais, o sinal de igual. E lembrando que aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena e aqui eu tenho centena, tá? Vamos lá? 0 mais 0 mais 0, vocês já me falaram que é 0. Agora, as dezenas. Para colocar as dezenas, eu vou vir aqui, ó. Vou buscar as imagens que eu tenho, que são importantes, ó. 8 dezenas, então eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas, 8 aqui, ó, tá? E agora eu vou colocar 4 dezenas que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4 dezenas, certo? Então, vamos somar? Aqui eu já sei que tem 8. 8 na cabeça. 9, 10, 11, 12. Como assim 12? Eu posso colocar o 12 aqui? Não posso. Porque eu não posso ter mais do que 9 dezenas. Então, o que eu faço, prof? Então, a gente vem aqui e vai trocar. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou trocar por uma centena. Lembra aquelas 10 que eu tirei, 10 dezenas? Troquei, ó, essas 10 dezenas eu troquei por uma centena, tá? Então, eu já tenho aqui uma centena. Então, esse 2 que ficou aqui são as 2 dezenas que eu tenho. Esse 1 que tem aqui, que eu coloquei, eu não vou deixar aqui. Eu troquei por uma centena. E eu vou colocar o 1 pequenininho aqui em cima, porque eu vou me lembrar que eu já tenho uma centena aqui. Lembra essa centena que formou aqui embaixo? Eu vou colocar junto com a centena, porque centena é junto com centena, tá? Agora, eu já tinha uma aqui, certo? Agora, eu vou colocar uma, duas, opa, 3, 4, 5, 6. Essas 6 aqui que eu tô falando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são essas 6 que estão aqui. Essa centena uma, que é essa que tá aqui. Agora, eu tenho que colocar 4 centenas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que 4 centenas, prof? Por causa dessas 4 centenas que estão aqui. E agora eu vou colocar mais 2. Então, vamos lá. 1, 2. Vou arrumar 1, 2. E agora eu vou contar
todas as centenas que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13, mas eu não posso ter mais do que 13. Eu tenho que trocar. Vamos trocar? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, isso não. 9, 10. Vem pra cá. 10. E aí, quando eu troco centena, 10 centenas, eu vou ter um milhar. O milhar é esse cubão grande aqui, que a prof agora não tem aqui para trocar, mas é um cubão, tá? Então, o que acontece? As 3 centenas eu vou deixar aqui embaixo, 3 centenas. Centena mais centena mais centena, 3 centenas. E eu não tenho um cubão agora, porque eu troquei por 10 plaquinhas. Então, agora sim que eu vou colocar o número 1 aqui na frente. Por quê? Porque eu tenho unidade, dezena e centena, depois eu tenho unidade de milhar, então eu tenho 1.000. A gente até coloca um pontinho aqui para separar, né? Então, 1.320. E olha só a bagunça que a prof fez. Continha está aqui. Todo o resto a prof vai apagar. Não precisa, né? A prof só fez para todo mundo entender melhor. Espero que vocês tenham entendido mesmo. E aí, vamos fazer a resposta. Como que é a resposta? Se Fabiano tivesse comprado 600 gramas de castanha do Brasil, 480 gramas de castanha de caju, 240 castanhas da Índia, quantos gramas de castanha ele teria ao todo? Então, a nossa resposta completa. Como é que é? Ele, opa, letra maiúscula. Primeira letra na resposta. Ele teria 1.320 gramas de castanhas. Quando eu misturo tudo, dá 1.320 castanhas, tá? Na hora de comprar, elas estão separadas, mas em casa eu posso chegar e juntar, misturar elas, né? Quem acertou, parabéns. Quem não acertou, faça a correção. O que a prof quer? A sentença matemática, o cálculo e a resposta, tá? Atividade 5, agora é sua vez de escolher uma quantidade de castanhas. Aí você vai completar o problema com números de 3 algarismos. Então, o número de 3 algarismos são esses, com unidade, dezena e centena. Você vai colocar quanto você quiser, tá? Eu vou colocar aqui a minha quantidade. Vocês colocam a de vocês. Não tem número certo, cada um faz o seu. Beleza? Então, aqui, Fabiano juntou. Eu vou colocar aqui, tem que ter um número de 3 algarismos. Então, eu vou colocar 120 gramas de castanha do Brasil, 300 gramas de castanha de caju e 410 gramas de castanha da Índia em um recipiente. Quantos gramas de castanha ele juntou ao todo? Troque de livro com um colega para que um resolva o problema que o outro criou. Não temos colegas para trocar, mas vamos fazer a nossa conta aqui. Cada um faz a sua. Então, eu vou colocar as minhas contas. Primeiro a sentença matemática, depois eu vou fazer o cálculo. Então,
120 mais 300 mais 410. Professora, eu não tenho esses números, eu coloquei outros números. Tudo bem, não tem problema. Então, agora eu vou fazer o cálculo. 120 mais 300. Olha lá. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E o cálculo, eu começo pela unidade. Gente, vocês estão entendendo, né? Que a gente tem que ter a sentença matemática, tem que ter o cálculo, tem que ter a resposta. Se você não fez, aproveita para fazer agora. 0 mais 0 mais 0 é 0. 2 dezenas mais uma dezena são 3 dezenas. Uma centena mais 3 centenas, 4. 4 mais 4, 8. Então, deu 830 para mim. E eu vou fazer a resposta aqui. Então, aqui está perguntando quantos gramas de castanha de caju ele juntou ao todo? Então, eu vou escrever. Ele juntou 830 gramas. No meu caso, no meu problema, cada um tem o seu problema, com outros números, com números diferentes, que vai dar respostas diferentes, tá? Tudo bem até aqui? Já fizemos a correção da página 18 e 19. E agora, vamos lá para a página que é. Vão se organizando aí. O prof, em vez de voltar, tá tudo doido aqui. Aqui é essa. Isso. Números maiores que 1000. Vocês também já assistiram o vídeo que eu mandei? Números maiores que 1000? Espero que sim. Vamos lá. Números maiores que 1000. 1. Usando números maiores que 1000 em várias situações do dia a dia. Então, verdade. Várias vezes usamos números maiores que 1000. Quando a gente fala ano 2021, já é um número maior do que 1000. 2021. Muitas vezes, quando nós usamos números maiores do que 1000, nós colocamos um ponto bem aqui, ó, tá? Por quê? Porque nós estamos separando unidade, dezena e centena. Essa parte aqui é simples. E daqui para lá eu entro no milhar. Então, eu coloco o ponto já para separar, para falar 2021, tá? Mas se eu colocar sem o ponto, não tem problema nenhum, não está errado, certo? Usamos números maiores que 1000 em várias situações do dia a dia. Veja abaixo alguns exemplos. Gente, ó, se a gente for ver aqui, a placa, o computador, a imagem aqui do panfleto não está do tamanho certo, a proporção também não está certa, tá? É isso que o livro está avisando aqui em cima, que os tamanhos não estão na proporção certa. Se a gente fosse ver, o computador é maior, a placa é grande também, mas não é desse tamanho, nem o tamanho do panfleto. Colocaram a data na página? Não esqueçam, tá? Vamos conversar. Letra A. O que os números estão indicando nas imagens acima? Conte aos colegas e ao professor. O que é que esses números estão indicando? Vamos ver onde tem números?
Você pode pegar o seu lápis e marcar onde tem números aparecendo aí. Augusta, Rua Augusta, aqui tem número, aqui tem número. O que esses números aqui significam? Os números das residências, lojas, né? Então, vai desde o número 1894 a 1996. Então, a casa 1894 fica para cá e a casa 1996 fica para cá. Outra coisa aqui que está aparecendo. Achou? CEP. Você sabe o CEP da rua aí da sua casa? O CEP é um código para os carteiros identificarem para onde fica aquela moradia ou aquele endereço que eles querem encontrar, tá? Não é o número de alguma coisa, não é quantas casas tem na cidade, não é quantos metros tem a cidade ou quantos quilômetros, nada disso, é só um código. Agora tem um número aqui, ó, 1349. O que é que significa esse número aqui? Dinheiro. E como que a gente sabe que é o dinheiro? Porque tem esse sinal R e o cifrão, reais. 1.349 reais. É quanto custa esse computador. E agora vamos ver aqui no cartaz. Teatro da Criança apresenta Maninha, a porquinha sabida. 2.200 assentos. Quer dizer, vai ter 2.200 lugares, ingressos à venda. Tá? Letra B. Qual número é maior? 1.894 ou 1.996? Conte aos colegas e ao professor como você pensou. E aí, o que é que você pensou? Qual deles é maior? Pega o seu lápis e circula o número que você achou que é maior. Circulou? O número maior é o 1.996. Se a gente colocar aqui 1.894 e 1.996, nós vamos ver que nós temos unidade, dezena, centena e o milhar. O milhar aqui é igual, e aí nós temos aqui uma diferença. 9 centenas é mais do que dezena, mais do que unidade, e é mais do que esse número aqui tem de centena. Por isso, 1996 é um número maior, tá? Agora, registre esses dois números no quadro de ordens abaixo e marque um X nas afirmações verdadeiras. Então, vamos para lá. Vamos registrar. Então, tempinho para vocês, vamos lá. A prof quer que vocês pausem o vídeo. Quem está com dúvida, tente fazer, que depois a prof explica. Pause o vídeo e faça sua atividade. Deu, né? Então, vamos lá. Vocês lembram? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem começar colocando pela unidade. Então, eu vou colocar pela unidade. 4 é unidade. 9 é dezena. Opa, ficou feio. 4 é unidade.
9 é dezena, 8 é centena e 1 é unidade de milhar. Agora vamos registrar o número 1996. Como eu sei que 1000 é unidade de milhar, eu posso pôr aqui 900. O 9 é a centena, posso pôr aqui. 90 é dezena. E 6 é a unidade. Também posso colocar começando pela unidade de milhar. Mas quem está com dúvida, começa aqui pela unidade, tá? Só não pode colocar o 1 para trás e o 4 para o começo, que daí não é o número certo, tá? Tem que seguir a ordem. Vamos lá. O algarismo 8 no número 1894 vale 8 centenas ou vale 800? Esse 8 aqui, então, ele vale 8 centenas? Vale 800? Sim. Então, nós vamos marcar um X, porque aqui está pedindo, marque um X. Então, X. O número 1996 tem 10 unidades de milhar? Olha aqui, ó, tem 10 ou tem uma? Uma, então eu não marco X aqui não. Pegadinha essa daqui, hein? O número 1996 tem uma unidade de milhar? Tem 9 centenas, tem 9 dezenas e 6 unidades? Vamos ver? Uma unidade de milhar, 9 centenas, 9 dezenas e 6 unidades? Sim, então vou marcar um X. Se você acertou, já coloca um certinho aí, tá? Quem está com o livro respondido, galera, precisa apagar. Se você não apagar, você não vai aprender. Então, a prof está pedindo, por favor, quem está com o livro respondido, precisa apagar as atividades, tá? Pede ajuda aí na sua família, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o primo, quem estiver aí perto de vocês, tá? Agora, a prof vai abrir a página 13. Já dá uma conferida lá para ver se vocês estão com essa atividade da página 13. Prof não tá. Página 13. Para a gente poder fazer. O que a gente está vendo lá na página 13? Um quadro. E esse quadro tem o quê? Ele tem números. E esses números, você sabe falar todos os números? Eu gostaria que cada um de vocês que está no quarto ano fizesse a leitura de todos esses números aqui, tá? Treina, pede para o pai, para a mãe, para o amigo, para o vizinho, para o vô, para a avó ajudarem vocês. Sabe o que você pode fazer? Pega o livro e vai contando. E pede para sua mãe ou para sua irmã, para quem estiver aí com vocês, escutar para ver se está tudo certinho, tá? Quem quiser pode gravar um vídeo, um áudio para a prof e mandar. Não vale nota, a prof só está pedindo isso para quem está com dificuldade e para quem não está com dificuldade também, que é sempre importante a gente fazer a leitura dos números, tá? Observe o quadro numérico abaixo e pinte a sequência de números da primeira coluna. Então, vejam só, o que é coluna? Isso aqui é uma coluna. Então, quando eu tenho assim, ó, para baixo, eu tenho colunas, tá? Então, eu vou fazendo essa linha, vocês não façam no livro de vocês, não. Só estou mostrando. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 colunas, tá? E agora eu vou mostrar as linhas. Tem criança que vai falar assim, prof, isso eu já sei, não tem problema, é só para a gente relembrar. Também é importante relembrar, né? Aqui eu tenho as linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Então, eu tenho linhas e colunas. Você compreendeu? Observe o quadro numérico e pinte a sequência de números da primeira coluna. Então, vamos olhar a primeira coluna. São esses números aqui. Então, você já pintou os números da primeira coluna? Vou pintar agora. Pintei bem caprichoso, tá? Para a prof é mais difícil pintar aqui com o mouse, né? Vocês já sabem disso. O prof tá repetindo porque quando tem estudantes novos, às vezes eles não sabem dessas informações. Opa, opa, opa. Pintei direitinho, vocês também? Então, vamos lá. Primeira coluna foi, né? Na sequência de números que você coloriu, o que é que muda na escrita de um número para o outro? Então, olha lá. Esse número, o que é que ele mudou para esse? 3001 mudou para 3011. O que mudou? A unidade ficou igual e a dezena mudou. Por quê que a dezena mudou? Que eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque eu estou pulando os números, né? Então, se eu só olhar o 301, 311, 321, 331, eu vou vendo que eles estão aumentando de 10 em 10. Então, 3001. Vamos colocar aqui. 3001. Mais 10. O 10 é dezena e o 0 é unidade. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 1 dá 1. 0 mais nada dá 0. 3 mais nada dá 3. Então, vai dar 3011. Então, é porque aumentou 10. Então, é mais 10. E o que acontece com 3001 para esse quadrinho aqui? O que é que acontece? Ele aumentou ou diminuiu? Aumentou. E ele aumentou mais quanto? Mais 1. Não é mesmo? Já pintaram a coluna? Já, né? Acredito que vocês já pintaram. Entenderam que a coluna ela aumenta 10? Que a gente está pulando 10 quadrinhos? Ótimo. Então, agora nós vamos marcar aqui para poder fazer a atividade. Eu estou deixando esse tempo justamente para vocês responderem essa linha aqui, tá? Vamos lá, galera. Na sequência de números que você coloriu, o que é que mudou na escrita de um número para outro? A dezena, né? A dezena que mudou. Letra maiúscula para escrever a resposta. A dezena mudou. Respondemos essa primeira pergunta. Na sequência de números que você coloriu, o que muda na escrita de um número para outro? A dezena que muda, né? Então, eu não vou escrever a dezena mudou.
Eu falei, a dezena muda. E aí, agora nós temos outra pergunta. Está perguntando, por que isso ocorre? E por que isso ocorre? Porque nós estamos pulando os números de 10 em 10. Então, por que na pergunta é separado, por que na resposta é junto. Então, coloquem lá, porque, primeira letra é maiúscula, não esqueçam. Porque estamos pulando de 10 em 10. Pode ser assim a nossa resposta. Pode ser que você tenha feito a resposta um pouquinho diferente, mas você tem que observar se você escreveu que os números estão aumentando de 10 em 10. Cada número dessa sequência tem 10 unidades, ou seja, uma dezena, né? Por isso que a dezena aqui muda, porque de 10 em 10. Se a gente não pulasse 10 casas, ó, tô no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se fosse aqui para o 11, se eu não pulasse esses 10, ó, porque esses daqui eu nem olhei. Eu olhei direto para esse, né? Aí, se eu não pulasse isso, não seria 10 a mais. B. Compare a sequência de números da primeira coluna com a sequência de números da coluna com a outra coluna do quadro. O que elas têm de parecido e de diferente? Então, se a gente olhar para esta coluna aqui que a gente estava trabalhando e para uma outra coluna, daí cada coluna eu vou ter que ver, né? Digamos que eu queira olhar, observar essa coluna que está aqui. O que aqui muda? Mudou a dezena também? Quando eu olho um para baixo do outro, a dezena aqui muda, né? Só que, ó, aqui eu tinha unidade 1, aqui eu vou ter unidade 2 no final. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E o que muda aqui? Outra coisa que está mudando aqui. Aí, isso é o que mudou. O que continua igual é aqui, ó, a dezena. Continua aumentando de 10 em 10. Por quê? Porque agora eu não quero saber desse número aqui, nem desses daqui, nem desse daqui. Eu vou pular. Vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu pulei 10 números para chegar no 3012, tá? Vamos lá. Então, B, compare a sequência de números com a sequência de números de outra coluna, o que elas têm de parecido? Tem de parecido que quando a gente olha para baixo, ela aumenta a dezena. Mas quando a gente compara com a dezena, com a unidade do lado, a unidade mudou. Aqui era 1, aqui fica 2. Aqui fica 3, aqui fica 4, aqui fica 5. Mas se a gente olhar para baixo, a dezena vai aumentando também, né? Bem, vamos continuar. C. Agora, observe a sequência de números da terceira linha do quadro. Como essa sequência é formada? Vamos olhar para a terceira linha? Vamos apagar tudo isso que a prof marcou aqui. Terceira linha. Antes nós estávamos falando de coluna. Agora nós vamos falar da terceira linha. 1, 2, terceira linha. Como esse número, como essa sequência é formada? Então, a gente vai ver aqui, ó, que nós temos, se a gente for olhar para a linha, aqui nós temos 3021.
3022, 3023, 3024. O que é que está mudando? Esse para esse, esse para esse, esse para esse. Está mudando o quê? Está mudando a unidade. Então, vamos lá colocar. Então, agora observe a sequência dos números da terceira linha. Como essa sequência é formada? Então, a sequência é de 1 mais 1. Vai aumentando 1, né? Então, eu posso colocar a sequência de 1 mais 1. A sequência é aumentar uma unidade. Você que veja o que você acha melhor responder. Cada número tem uma unidade a mais do que o número anterior. Tudo certo. E aí, se a gente olhar para as outras linhas, a gente pode observar que esse padrão, ele pode ser observado nas demais linhas desse quadro? Vamos olhar lá de novo. Então, lembra que aqui nós vimos que aumentou de 1 em 1? Será que nas outras linhas também é assim? Vamos olhar essa linha aqui, ó. 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070. Não foi aumentando de 1 em 1 também? Então, aqui está perguntando, esse padrão, ele pode ser observado nas demais linhas desse quadro? Sim ou não? Sim. Então, escreva lá, sim. Em todas as linhas do quadro. Sempre é um maior do que o outro. Agora aqui. Veja uma das linhas da continuação desse quadro numérico. Se a gente fosse continuar, porque vocês sabem que os números não acabam. Complete essa linha com os números que faltam. Que número que você escreveria aqui nessa sequência? 9.991, 9.992. E agora? 9.993. Depois, o prof está com problema aqui. 9.994. Depois, 9.995. Vamos, gente. O prof está perguntando, tem que falar. 9.996. Aí vem 9.997 e depois 9.998. Depois vem 9.999. Agora eu quero ver quem sabe. Depois de 9.999 vem. Depois do 9 vem o 10. Então, vem o 10.000, tá? E aí, no 10.000, o que eu vejo desse número? Eu vejo que eu tenho esse daqui é a unidade, esse aqui é a dezena, esse aqui é a centena, e aí eu tenho a parte do milhar. Então, eu tenho aqui unidade de milhar. Parece que eu escrevi 1, mas não é a abreviação de unidade de milhar. E aqui eu tenho a dezena de milhar. Os nossos números sempre vão ser assim, unidade, dezena e centena. Daí, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, mas sempre unidade, dezena e centena, tá? Próxima atividade, estamos chegando ao fim.
Próxima atividade. Opa. Vou copiar. O número 10.000 corresponde a uma dezena de milhar. Então, eu tenho 10.000, uma dezena de milhar. Conte de 10.000 em 10.000 e complete a sequência com as dezenas de milhar exatas. Galerinha, foi fácil essa para vocês ou foi difícil? Então, eu tenho aqui o número 10.000, ó, 10.000. Pode pôr o ponto ou não, tá? Vocês que sabem. A unidade eu vou deixar igual. A dezena vou deixar igual. A centena eu vou deixar igual. O que eu vou mudar é contar de 10 em 10.000. Então, o que vai mudar, na verdade, é a dezena de milhar, tá? Então, 10.000 mais 10.000 dá quanto? 100.000? 20.000. 20.000, tá? E aí, ó, se eu quiser, eu coloco um ponto para separar. Certo? Mas é só se quiser, tá, galera? Não é necessário. Agora, o que vem agora? 20.000 mais 10.000. 30.000. 30.000. O que vem agora? Agora tá fácil, vocês já pegaram um jeito, não é? Agora vem 40.000. O prof coloca esse pontinho só para ficar mais fácil de lembrar, que é 40.000. Não é necessário fazer. E depois, 50.000. E depois, 60.000. E depois, 70.000. Depois, 80.000. E depois, 90.000. 60, 70, aí vem 80, 90.000. Conferiram? Tá tudo certinho aí. Foi fácil, foi difícil. A gente vai cada vez mais avançando nos números, nas atividades. Eu preciso sempre da atenção de vocês. Galerinha, por hoje é isso. Nosso vídeo já ficou enorme, mas a prof tinha que corrigir e explicar bem certinho para vocês. Um beijão, eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e se cuidem. Até a próxima!